Oi gente, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte do Senhor e eu quero depois falar aqui um pouco mais sobre o vídeo mais visto do canal. Irmã Raquel, eu quero falar um pouco mais sobre aquele testemunho do vídeo, que é o vídeo assim que explodiu a nível de inscritos, de visualização. Esse vídeo, irmãs, eu gravei já tem agora eu não lembro se é 1 ano, 2 anos, eu creio que já são 2 anos, e foi um vídeo que eu falei sobre a visão que Deus me deu aqui nesse vídeo, e foi um vídeo assim que deram muitas visualizações, irmãs. Inclusive só por conta desse vídeo Deus mandou 1000 inscritos por conta de um vídeo só, irmãs. Foi um vídeo assim muito maravilhoso. Eu gravei assim despretensiosamente, né? Tava até com a blusa das Dorcas. E ali fui falando, irmãs, esse o vídeo mais visto. Tem um outro também que eu falo sobre o jejum, que também foi gravado de forma despretensiosa. Eu também tava com a blusa azul. E ali Deus trabalhou de forma poderosa, poderosamente. Então, mas antes disso, antes de ler aqui a palavra, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que eu tô aqui olhando meus cabelos brancos, irmãs? Eu não quero mais pintar não, irmãs. Não quero não. Já tá assim bem branco aqui, ó. Aqui tá bem branco, mas vamos lá no vídeo que eu não tô querendo mais pintar não, irmãs. Vamos lá, amada igreja, eu quero aqui compartilhar uma palavra em Ezequiel capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel aqui, ele é um profeta. Deus o chama, Deus o vocaciona. Ele está às margens do rio Quebar, e a Bíblia vai dizer que os céus se abrem e ele vai ter visões e revelações de Deus. E às margens daquele rio Quebar, qual é o nome do rio, irmã Raquel? Quebar. Ele vai ter visões e revelações de Deus. O texto sagrado vai dizer que os céus vai se abrir. Ele estava assentado em uma espécie de assentamento, e ali ele vai ter essas visões da parte de Deus. E sabemos que Deus posteriormente vai o chamar, vocacionar, e vai falar para Ezequiel: prega para esse povo de dura serviço, Ezequiel. Eu te chamei como profeta, como atalaia. E ali Deus vai preparando e vai usando o profeta Ezequiel. Nesse texto aqui, Ezequiel, ele vai ter uma visão. Isso aqui é uma visão que ele teve. Isso aqui não foi um fato de um acontecimento, mas foi uma visão que ele teve. E todas as visões que Deus nos dá, ele tem um propósito. E tinha um propósito de Deus ter dado essa visão para o profeta Ezequiel. Ele vai ter uma visão de um vale de ossos secos.
Mas quando Deus nos dá uma visão, Deus já nos dá a interpretação daquela visão. Quando Deus nos dá uma visão, Deus automaticamente já nos dá a interpretação daquela visão. Desse jeito, dessa forma, dessa forma. E a Bíblia vai dizer que agora a mão do Senhor levou ele em espírito a um vale que estava cheio de ossos, os ossos estavam secos, sequíssimos. E ali vai haver um diálogo e Deus vai perguntar para Ezequiel: e aí, Ezequiel? Por acaso poderão reviver esses ossos? Na verdade, o que Deus estava querendo saber é se Ezequiel ele iria confiar na sua capacidade humana. Deus não opera na capacidade humana. E o profeta, que ele é inteligentíssimo, ele vai falar: Senhor, tu sabes. Ele devolve para Deus. Tem coisas que é para nós fazermos, realizarmos, responder. E outra coisa, irmãs, é para devolver para Deus. É para devolver para Deus, é para devolver para Deus. Ele vai falar: Senhor, tu sabes. Deus agora vai dar uma ordem para Ezequiel. Vai falar: Ezequiel, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Mas Deus está falando aqui. Profetiza, prega, fala a minha palavra, libere palavras de vida, libere palavras de salvação. Quais são as palavras que nós estamos falando dentro da nossa casa, para pessoas que estão ao nosso redor, irmãs? Quais têm sido as palavras que nós temos falado, liberado na nossa vida? Irmã, é forte, amada igreja. É forte. Irmã Raquel, é forte, é forte. Quais têm sido as palavras? Deus vai falar: prega, profetiza. Irmãs, nós agimos e Deus reagimos. Deus só trouxe vida para aqueles ossos a partir do momento que Ezequiel se posicionou e começou a pregar para aqueles ossos que estavam ali. Pregar, profetizar. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ele começa a falar. Por quê? Porque Deus liberou uma ordem. E Deus está liberando uma ordem nesse dia que se chama hoje, para você começar a profetizar, falar, pregar, no meio dessa situação, no meio desse vale, no meio dessa adversidade, no meio desse grande desafio. Fala a palavra do Senhor, ora na palavra. Irmãs, o livro de Salmos não é para estar aqui à toa não, irmãs. Isaías 61 não é para estar aqui, é para, Jesus ele vai falar para aquela mulher samaritana: rios de água viva fluirão do seu ventre. Muita coisa não acontece na nossa vida porque nós ficamos de boca fechada. Não usamos de autoridade daquilo que Deus já determinou. Profetiza no meio desses ossos, Ezequiel. E diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãs, a palavra do Senhor traz vida. Traz vida aquilo que está morto. Então a lição hoje é pregar, profetizar no meio dessa situação. Amém? Receba aí da parte do Senhor essa palavra. Começa a falar coisas boas aí, a palavra do Senhor. Dentro do teu lar, na tua casa, no ministério, na igreja, na faculdade, nos negócios, na empresa, tudo que Deus colocou aí, na sua frente.
Uma outra coisa também, um outro fato muito interessante que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo é sobre um testemunho forte de uma visão que Deus me deu aqui na minha casa. Irmãs, eu vivia aqui num contexto que eu era acostumada. Você às vezes vive num contexto que você se acostuma com aquilo. Se acostuma, minha irmã Raquel, se acostuma, irmãs. Por isso que nós precisamos sair, conhecer, ver outros lugares, outros povos, outras línguas, outros lugares, outros contextos. Irmã Raquel, é desse jeito, irmãs. E eu era acostumada aqui com uma situação aqui dentro do meu lar de coisas entulhadas no quintal, de muita dificuldade, irmãs, muita dificuldade. E assim, quando você cresce num ambiente assim e não conhece outros ambientes, aquilo ali é normal. É normal, irmã Raquel, aquilo ali é normal, amada igreja. Aquilo é normal, aquilo é normal, irmãs. E eu me lembro que eu vivia num contexto assim, mas já contei, tinha uma casinha ali, tudo quanto era entulho, coisas, né? Tinha um familiar, né, que colocava tudo ali, irmãs. E eu me lembro que eu já vivia nesse ambiente habituada, você se habitua. O ser humano, ele é adaptável. O ser humano, ele se adapta, ele se adequa. Então eu já estava adaptada àquela realidade, vivia naquela realidade e estava tudo bem. Até que a vida foi mudando e tinha esse familiar que tinha esse hábito, esse péssimo hábito. E eu vivia acostumada a esse ambiente, né? Essa situação. Até que eu me converti, isso durante anos, irmãs. Pensa assim, muitos anos. Durante muitos anos, irmã, muitos anos. Normal, né? Normal. E ali eu me recordo, né, que depois de muitos anos, eu me formei, fui trabalhar, fui ganhar dinheiro, primeiro fui estudar, fui me formar, para depois me formar e fui trabalhar, fui ganhar dinheiro, fui mudar de vida, né, fui estudar para crescer, enfim. E ali, irmãs, eu me lembro que aí eu me converti, houve a conversão, e dali para cá muitas coisas mudaram. E eu já era convertida, longos anos também se passaram, e eu fui assim, muito na oração, irmãs. Eu me lembro que algumas mulheres de oração me influenciaram, sem elas saberem, mas para mim era uma referência, impacto, pessoas próximas. Uma já não está mais aqui, ela dorme no Senhor, que foi a irmã Valdiva. Ela me forjou na oração, ela me liderou pelo exemplo. E uma outra missionária que foi até anterior à irmã Valdiva, que também é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Então eu sempre fui assim, nesse caminho da oração. E eu me lembro que eu orava muito aqui e ia para o monte. Como eu moro aqui no pé do monte, teve uma época que todos os dias eu ia para o monte, mas em outros momentos eu orava em casa, no meu cantinho de oração. E eu me recordo, amada igreja, que eu estava no meu lar, no lugar onde eu sempre oro, e eu quero aqui incentivar você a orar, ter o seu lugar de oração. E eu me lembro que era uma oração assim livre, eu não estava com caderno, normalmente eu tenho assim algumas coisas anotadas para não esquecer, mas eu estava orando livremente, quando de repente Deus me deu uma visão. Eu falei que sobre a visão do vale de ossos secos, Deus me deu essa visão
aqui no quintal, com essa situação que estava no quintal. Esse familiar já não se encontrava mais aqui, acho que 1, 2 anos, eu não me recordo, irmãs, mas um bom tempo, né, esse familiar já não estava mais aqui. E o lugar ali da bagunça, né, estava ali, como eu falei para vocês, normal. E nesse processo de oração, de intensificação na oração, precisamos investir tempo na oração. Tem uma palavra aqui, eu quero ler aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Irmãs, a nossa oração também não pode ser aquela oração rápida, não. Tem uma palavra aqui, ó, de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: e demorando-se ela no orar perante o Senhor. Então, existem orações que nós podemos fazer rápido, irmã Raquel, rápido. E tem orações também, amada igreja, que nós precisamos fazer, são orações demoradas, né? Você fica ali, e essa oração no qual Deus me deu a visão era uma oração demorada. E eu ali orando, e Deus me deu uma visão. E normalmente as visões que Deus me dá são visões rápidas. E Deus ali me deu uma visão. Eu de joelhos dobrados e orando. Marca, por que você está contando isso novamente? Porque tem muitos inscritos novos, pessoas novas chegando. Talvez você não tenha visto esse testemunho. E ali Deus me deu uma visão rápida. Normalmente as visões que Deus me dá são rápidas. E normalmente também algumas orientações, algumas revelações também Deus me dá. Eu já ouço a voz dele internamente. E normalmente é ao acordar ou adormecer, quando eu vou dormir. E normalmente essas revelações, quando eu vou dormir ou ao acordar, Deus já é mais diretivo, Ele me fala sobre pessoas. Ele te fala sobre pessoas, irmã, que eu falo sobre pessoas. Eu nunca contei isso aqui no canal. Nunca contei isso no canal, é a primeira vez que eu tô falando aqui no canal. Normalmente assim, ao acordar, vamos supor, no dia anterior eu conversei com uma pessoa ou com X pessoas e quando eu vou dormir ou ao acordar, normalmente é ao acordar pela manhã, naquele período da sonolência para acordar. Independente do horário que eu acorde, seja muito cedo ou de madrugada, ele me fala claramente sobre essa pessoa. Deus me fala claramente no meu coração. Irmãs, eu ouço. Você ouve? Coloca aqui embaixo. Como é que é, irmã Raquel, que ele fala? Ele fala assim, fulano falou isso com você. No caso assim, eu tenha conversado com algum irmão, ele fala sobre essa pessoa. Quando é alguma irmã, ele fala sobre essa pessoa. Fulana falou com você, isso, mas isso é mentira, Raquel. Ela mentiu para você. A verdadeira intenção do coração dela é isso. Mas Raquel, Deus fala assim, fala, irmãs, fala. Ela tá te enganando assim. Ele tá te enganando assim. Mas assim, é para eu falar alguma coisa com essa pessoa? Não, irmãs, é só para eu guardar para mim. Para eu saber com quem que eu estou lidando. E eu me recordo, irmãs, eu nunca contei isso aqui no canal. No meio de um testemunho que eu já contei várias vezes, eu estou me lembrando disso aqui. Porque eu me lembro que alguns anos anteriores, até nessa época que eu orava, por essa situação que eu estou contando aqui no canal, eu fui discipulada
por uma mulher de Deus, e ela uma vez ela me ensinou uma oração assim: Raquel, você quando você tiver, coloca aí nesse teu caderninho, porque eu tinha um caderninho, e tem esse caderninho até hoje, mas deixa eu ver se o caderninho tá aqui. Tá não. Mas eu ando com vários cadernos, ó, isso aqui é um caderninho de coisas que eu vou lembrando e vou anotando, porque eu esqueço. Aí eu tinha um outro caderninho, isso aqui é coisa que às vezes eu anoto aqui, as coisas do YouTube. Ai, mas é muito caderno. Esse aqui é umas coisas aqui minhas de organização. Então assim, eu tinha um outro caderno, né? Eu até desfiz, passei a limpo esse caderno, mas eu tinha outro caderno. Ela me ensinou assim: Raquel, ora para Deus te dar, te revelar o coração das pessoas, para você não ser enganada. Deus vai te dar um ministério. Isso, irmãs, há quase 10 anos atrás. Deus vai te dar um ministério e você precisa orar. Aí ela foi me ensinando, ela foi me doutrinando, porque eu orava assim, tudo bagunçado. Tem isso, irmã Raquel, tem, amada igreja. Eu não tinha um foco, eu orava assim, tudo bagunçado. E ao longo dos anos eu fui entendendo que Deus é organizado. Até teve irmãs aqui que me ajudaram a organizar o canal, para colocar o número nos vídeos. Eu orava assim, tudo bagunçado, porque ninguém tinha me ensinado, ninguém falou nada. E eu, quando as pessoas dão sugestões e eu vejo que é coerente, que é para ajudar, coerente, eu acato a sugestão. Comigo não tem isso não, eu acato e procuro fazer porque eu vejo que fica melhor. Então ela me orientou nesse sentido, ela me organizou até na leitura bíblica, irmãs. Eu li assim, né? E ela me ajudou muito nesse sentido. Aí o que acontece? Então ela me ensinou, ela falou: ora para Deus te dar o coração das pessoas, para você saber a intenção das pessoas. E ao longo de muitos anos eu orei para Deus me dar a revelação das pessoas. E isso tem acontecido de uns tempos para cá. Deus tem falado comigo, ó, fulano falou isso, mas é mentira. A intenção dele ou dela, se eu tiver conversado com alguma irmã, com alguém, mas seja com quem for, Deus me fala. Naquele momento ali eu converso e tal, mas depois, né, Deus, ele fala, e é certo, mas é certo, e eu ouço assim, né, bem claro. Mas nessa revelação, que para não sair do foco aqui, Deus me deu uma visão. E essa visão foi uma visão rápida, que tinha uma velha, uma imagem de uma senhora, uma velha, uma idosa, uma velha, eu não gosto de falar esse nome velha, né? Uma idosa, uma senhora idosa, com uma trouxa de roupa assim, irmãs. Ela era muito feia, toda descabelada, o cabelo todo assim pro alto, com a roupa toda velha, toda surrada, toda rasgada, toda suja. E ela estava indo lá para essa casinha da bagunça, irmãs. Que esse familiar colocou uma madeira assim, outra madeira assim, outra madeira assim, outra assim, quatro madeiras e um telhado assim, irmãs. E era horrível, porque tinha coisas quebradas, tinha fios, canos que não se usava mais, pano velho rasgado. Ai, irmãs, uma coisa horrível, horrível. E telhas, né, assim. Aí, na hora, Deus me deu o significado. Eu falei, Senhor, o que é isso? É uma entidade, minha serva, que está se alimentando disso aí, ó, dentro do teu quintal. Na hora, irmãs, Deus me deu o discernimento. Aí eu me lembro que quando você mora com mais pessoas, né, você comunica para os outros integrantes da sua casa, né? No caso aqui da minha casa. Eu falei, olha só, precisamos tirar essa casinha daí, que isso não tá bom, Deus falou isso comigo.
Irmã Raquel, te deram crédito? Ninguém me deu crédito. Eu sei que eu falei uma vez, 2 vezes, depois não falei mais. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu essa visão, essa revelação. Então, o Senhor, por favor, me ajude a desfazer isso. Que o Senhor não deu para A, nem para B, nem para C, essa visão, essa revelação. Então, o Senhor, por favor, o Senhor me ajuda aí nesse processo, porque vai ser eu mesmo que vou ter que tomar o posicionamento à frente e tirar. Me ajuda, Espírito Santo. E ali, irmãs, o Espírito Santo, ele me ajudou. E eu fui tirando, ele foi me orientando. Tira primeiro as telhas, minha filha. Não começa pelas madeiras, não. Você vai começar do alto para baixo. Tira as telhas. E ali eu fui tirando. Fui tirando. Aí tinha uma madeira que estava assim muito fincada. Eu era muito magrinha naquela época. Eu já sou magra. E naquela época eu estava muito mais magra por conta de jejuns que eu fazia. Porque eu queria entender um pouco mais desse chamado, eu queria revelações do que Deus queria de mim, o que Ele queria me falar. Então eu estava assim, com um aspecto bem mais magra mesmo. E aí essa vizinha veio, ela me ajudou. Por isso que é bom ter bons relacionamentos. É bom, irmã Raquel, tem que ter bons relacionamentos com vizinhos, mas principalmente com vizinhos. Tem que ter bom relacionamento. A palavra do Senhor vai falar assim, ó. É melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Né? Às vezes precisamos fazer vista grossa com certas coisas, porque vizinhos, irmãs, uma hora ou outra a gente precisa de vizinhos. Precisamos, irmã? Precisamos. Às vezes até fazer assim um pouco meio vista grossa com algumas coisas, né? Outras coisas não, mas algumas coisinhas que às vezes dá para relevar, né? A gente faz um pouquinho assim de vista grossa e procura ali manter, né, amistosamente, cada um na sua, porque tem que ser assim, cada um na sua. E essa vizinha, eu pedi ajuda a ela veio aqui, entrou aqui, me ajudou lá a tirar aquela madeira, porque ela era bem mais forte, né, assim, mais forte, né. E aí ela me ajudou, eu expliquei mais ou menos para ela o que estava acontecendo. E ela sim, né, mesmo afastada da presença do Senhor, ela veio, me ajudou, ela creu e ela crê. Hoje ela até retornou, né, para os caminhos do Senhor. Mas, porém, contudo, e entretanto, essa entidade é uma entidade, que eu quero falar sobre ela aqui, é uma entidade de Maria Mulambo, que simboliza farrapo, que simboliza coisas velhas. Esse espírito, ele age na sensualidade da pessoa. Essa entidade, ela faz, eu fiz aqui algumas anotações, ela traz atraso de vida para aquela casa, para os integrantes das pessoas que vivem naquela casa. Atraso de vida, irmãs, você não consegue comprar nada novo, e acontecia isso, nada novo. Parece que você só vive de coisas de outras pessoas, não que isso seja ruim. Eu já tive uma fase que eu usei e recebi muitas coisas doadas de pessoas, e eu recebia de bom grado, feliz, né? Mas assim, é uma escassez, é uma situação que você não consegue comprar nada novo. E fazendo a retrospectiva, eu não conseguia comprar nada novo na minha casa. Então esse espírito, ele age nesse sentido. E eu já estava na presença do Senhor, E esse espírito também, ele gosta de roupas sujas, por isso que eu falo aqui, ambientes sujos, desorganizados. Eles podem também se alimentar de quadros amaldiçoados, roupas usadas, roupas entulhadas, roupas usadas, utensílios de antepassados. Como se livrar? Através de libertação.
Como se livrar? Enfrentando o desânimo, orando a palavra de Deus, intercedendo, orando dentro do seu lar, levantando as mãos dentro do seu lar, começando a orar. Uma outra coisa também, jejum e oração. Jesus ele vai dizer, a caixa de demônio que sai com jejum e oração. E isso é um demônio. Isso é um demônio que age na vida das pessoas. Começou a chover, não sei se vocês estão ouvindo. Então, deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei. Opressão. A pessoa se sente oprimida, se sente desanimada. A pessoa sente vergonha da casa, não tem vontade de fazer nada, não consegue manter nada limpo. Mas Raquel, o que eu posso fazer? Orando, ora dentro do seu lar, começa a organizar, pede ajuda ao Espírito Santo, pede mesmo e clama por ajuda ao Espírito Santo. Quando você for limpar a sua casa, ore antes. Eu não aconselho, irmãs, você começar a limpar a sua casa sem antes orar, pedindo a Deus livramento. Porque acidentes domésticos podem acontecer. Então, era esse o testemunho que eu queria falar para todos vocês. Esse espírito se alimenta de coisas quebradas, entulhos. Era muita coisa que tinha, irmãs. Era muita coisa. E nós precisamos ter firmeza de propósito, porque a nossa tendência ao apego, que também tem isso, que nós precisamos desapegar, a voz do apego vai ficar falando, mas por que você vai jogar fora? Você pode precisar disso. Você pode precisar disso. Não, não desfaça não, você pode precisar. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja. Você pode precisar, pra quê? Tá? Ainda você pode precisar. Não, irmãs. Precisamos praticar o desapego, tirar o velho para dar lugar ao novo. Tá bom? Amém? Vamos orar? Estou com vontade aqui de orar. Vamos orar? Vou deixar o link aqui do manual de jejum e oração. Vou deixar aqui o link também do livro Poder que você precisa, que é sobre oração. Vamos orar, né? Ó Pai, no nome de Jesus, eis aí, Senhor, o teu filho, a tua filha, vai de encontro, Pai, a esta causa, a esta situação. Ó Deus, aquilo que cada um precisa, o que cada um necessita. Toma essa casa, toma esse lar, toma, Senhor, cada vida aqui, cada família representada. Passa com a tua vassoura de fogo em cada canto dessa casa, desse lar, e livra desse espírito maligno, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e eu oro nesse momento, nesta hora, renova as forças dos teus filhos, das tuas filhas, e vai de encontro àquilo que cada um precisa, o que cada uma precisa do teu agir, Pai. Continua operando, continua guardando e continua livrando. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti cada pessoa que está ouvindo, Senhor, e orando aqui comigo através desse vídeo. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo Teu agir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nessa oração, Deus me dava assim, portões sendo abertos das casas. Portões sendo abertos. E Deus mandando embora. A mão dele assim, descendo, e ele mandando esse espírito embora de alguns quintais que assistiram e que estão aqui nessa oração. Amém? Deus abençoe. Paz.